Espírito Santo, revela o que o inimigo escondeu e abate todo espírito de opressão. Você já sentiu como se algo invisível estivesse te prendendo? Como se uma sombra acompanhasse teus passos, um peso apertasse o peito sem que houvesse uma razão aparente? Por fora, tudo parece normal, mas dentro de você há um cansaço que não se explica. Uma confusão silenciosa que suga tua paz e apaga tua esperança pouco a pouco. Há dias em que você tenta sorrir, mas a alma está cansada, tenta avançar, mas algo parece segurar teus pés. E no fundo, você sabe que existe algo espiritual agindo nas sombras, algo que o inimigo tenta esconder para que você jamais descubra a verdadeira causa da tua opressão. Mas hoje, o Espírito Santo te trouxe até aqui porque ele quer te libertar disso. Ele quer te mostrar o que o inimigo tem escondido e abater todo espírito de opressão que tenta controlar a tua mente e o teu coração. Há verdades que precisam ser reveladas e somente o Espírito de Deus pode te conduzir a elas. Porque nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 8,17. Essa promessa é para você. O que estava oculto será exposto e o que te oprimia será quebrado. Enquanto você ouve esta oração, permita que o Espírito Santo caminhe dentro de você, revelando os segredos espirituais que têm bloqueado tua vida. Ele vai te mostrar o que os olhos humanos não enxergam e vai te libertar daquilo que o inimigo tentou disfarçar com aparência de normalidade. Fique até o final deste vídeo, porque a oração que está prestes a começar não é apenas palavras, é uma batalha espiritual travada em teu favor. Se prepare, porque hoje o Espírito Santo vai revelar o que o inimigo escondeu e abater toda a força de opressão que se levantou contra a tua alma. Oremos. Espírito Santo. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nada está escondido aos seus olhos. Tudo o que é invisível para mim é completamente claro diante do teu poder. Hoje eu clamo para que toda cortina espiritual seja rasgada e que tudo aquilo que o inimigo tem escondido venha à luz. Se existem planos secretos, armadilhas montadas, alianças ocultas, forças espirituais tramando nas sombras, que sejam agora reveladas pelo fogo da tua verdade. Que a tua luz penetre os lugares escuros da minha vida e destrua cada raiz maligna que o inimigo tentou plantar em silêncio. Que nenhuma força de opressão resista à tua autoridade, porque onde o teu Espírito está, ali há liberdade. Hoje eu invoco o poder do céu para que toda obra das trevas seja desmascarada e que todo jugo de cansaço, medo e confusão mental seja quebrado neste exato momento. Espírito Santo, eu te peço, abre meus olhos espirituais. Mostra o que está por trás do sofrimento que carrego, das situações que não consigo entender, das portas que se fecharam de forma inexplicável. Se há ataques silenciosos, palavras lançadas, inveja disfarçada ou correntes invisíveis tentando me parar, revela agora pela força da tua presença. Que nada continue escondido, porque o teu poder é luz que expõe e queima toda a escuridão. Que cada mentira seja revelada e cada engano desfeito. Mostra, Espírito Santo, o caminho da verdade. Que eu veja onde o inimigo tem operado e possa me posicionar com autoridade em Cristo para derrotar toda resistência espiritual. Espírito Santo, abate toda opressão que tenta paralisar minha mente e meu coração. Eu rejeito o medo, o desânimo e a tristeza que tentam se disfarçar de normalidade. Que o teu poder destrua as vozes interiores que dizem que não há saída, que o fracasso é inevitável, que o mal é mais forte, pois eu sei que o teu poder é soberano sobre toda a criação e nenhuma força das trevas pode se sustentar diante de ti. Que o teu fogo consuma os planos ocultos, que o teu vento varra os restos da opressão e que a tua presença me envolva com paz onde antes havia tormenta. Espírito Santo,
Revela o que o inimigo tem tramado nos bastidores. Se há pessoas usadas para me ferir, se há energias contrárias tentando me enfraquecer, se há maldições silenciosas lançadas contra mim, desfaz agora pelo poder da tua palavra. Toma autoridade sobre cada área da minha vida, meu lar, minha família, meu trabalho, meus pensamentos e minhas emoções. Que tudo o que não vem de ti perca a força neste instante. Que os céus se abram sobre mim e que a tua presença traga discernimento, revelação e poder para romper com tudo que me aprisionava. Espírito Santo, entra nas profundezas do meu ser. Vai onde eu não consigo alcançar, onde a dor se esconde e onde o medo construiu fortalezas. Se há lembranças antigas que o inimigo usa para me oprimir, cura-as com tua presença. Se há feridas espirituais que ainda sangram em silêncio, toca nelas e faz delas testemunhos de libertação. Se há cadeias emocionais que me impedem de ser livre, quebra cada elo agora. Que o teu poder traga clareza, força e equilíbrio. Que o meu espírito se alinhe ao teu e que a tua voz seja mais alta do que qualquer engano que tenta me prender ao passado. Espírito Santo, revela também o propósito por trás dessa batalha. Mostra-me o que o inimigo teme em mim, o que ele tenta esconder porque sabe que carrega um chamado maior do que as dores que enfrento. Que toda resistência espiritual seja apenas a confirmação de que há algo grandioso sendo preparado por ti. Dá-me sabedoria para entender o tempo das revelações e força para permanecer firme enquanto o Senhor age. Que a tua glória se manifeste nesta luta e que todos vejam que quando o teu poder se levanta, nenhuma força das trevas pode permanecer. Espírito Santo, neste momento, o que era confusão se transforma em entendimento. O que era medo se transforma em fé. E o que era escuridão se transforma em luz. Espírito Santo, eu te peço, revela o que o inimigo tem escondido nas áreas da minha vida, onde o caos parece normal e o peso espiritual se tornou rotina. Mostra o que se move nas sombras, aquilo que os olhos humanos não percebem, mas que o coração sente. Desfaz agora, Senhor, o véu que cobre as armadilhas invisíveis, as influências que operam em silêncio, drenando força, esperança e fé. Onde houver um segredo espiritual que me impede de crescer, expõe com tua luz. Onde houver uma prisão disfarçada de conforto, destrói suas paredes. Que o inimigo seja desmascarado e que toda mentira cuidadosamente plantada para me afastar da tua vontade se desfaça agora. Espírito Santo, a tua revelação é como um raio que rasga o céu da ignorância e ilumina o que estava escondido. Fala comigo através das circunstâncias, da consciência e do teu toque profundo, porque o teu povo perece não por fraqueza, mas por falta de discernimento. Espírito Santo, vem com tua autoridade sobre minha mente. Mostra-me as raízes do desânimo que insistem em florescer mesmo quando a fé parece viva. Revela onde as vozes do medo se esconderam, onde a dúvida se disfarçou de prudência, onde a ansiedade tomou o trono que pertence à paz. Abate todo o espírito de opressão que tenta me confundir, aprisionar ou silenciar. Que cada pensamento que não vem de ti perca poder. Que a minha mente seja renovada, limpa e alinhada à tua vontade. Espírito Santo, se há palavras lançadas contra mim, maldições, críticas, julgamentos, desejos contrários, corta suas raízes e devolve-as ao nada. Se há energias espirituais contrárias tentando roubar meu foco e minha serenidade, que elas sejam agora dissipadas pela tua presença. Espírito Santo, entra também nas dores que o tempo não curou. Revela o que o inimigo tem usado nelas para me manter preso ao passado. Mostra as feridas não tratadas que se transformaram em brechas, as lembranças que ainda abrem portas para a tristeza, os sentimentos que o inimigo usa para me aprisionar em ciclos de fracasso. Onde há trauma, traz cura. Onde há culpa, traz perdão. Onde há vergonha, traz restauração.
Que tua presença vá até o ponto mais profundo do meu ser, onde nenhuma palavra humana pode alcançar. Que tua voz silencie os ecos da dor e me faça enxergar que o sofrimento não foi o fim, mas o início de um novo mover espiritual. Espírito Santo, revela o que o inimigo tem escondido no ambiente à minha volta, nas pessoas, nas conversas, nos lugares que frequento, nas decisões que pareciam pequenas, mas abriram brechas. Se há influências espirituais agindo nos bastidores, mostra-as. Se há presenças que não pertencem à tua luz, faz com que percam força e desapareçam diante do teu poder. Cria em mim sensibilidade espiritual para discernir o invisível, perceber o que os olhos não veem e entender o que o coração sente. Que eu aprenda a caminhar em vigilância, sem medo, mas cheio de sabedoria. Pois o inimigo trabalha no escuro, mas a tua presença transforma a noite em dia. Espírito Santo, toca as áreas que se tornaram silenciosas demais. Os sonhos esquecidos, os projetos parados, as orações que pareciam não ter resposta. Se o inimigo escondeu o motivo do atraso, revela. Se ele tenta impedir o fluir da bênção, mostra o ponto exato onde age. Se há portas trancadas por engano espiritual, dá-me a chave da revelação. Que eu entenda o tempo de Deus, mas também reconheça os bloqueios que não vieram dele. Espírito Santo, abate toda a opressão que me faz acreditar que não há saída. Abre meus ouvidos espirituais para ouvir tua voz dizendo: ainda estou aqui. Porque quando o Senhor fala, o caos se organiza. O medo se cala e a alma volta a respirar esperança. Espírito Santo, sopra teu poder sobre mim. Revela, ilumina, transforma e liberta. Que tudo o que estava escondido nas sombras do inimigo venha à luz agora. Que os planos secretos se tornem fracasso, que as intenções malignas se revelem e que todo espírito de opressão seja lançado fora. Que a tua glória preencha o espaço que antes era ocupado pela dor e que a tua presença me fortaleça para viver com olhos abertos e coração em paz. Que eu não tema o que será revelado, porque sei que o teu propósito é libertar e restaurar. Espírito Santo, eu confio que tudo o que estava escondido será exposto e que o poder das trevas cairá diante da tua majestade. Espírito Santo, quebra o silêncio dos céus e fala comigo agora. Eu não quero mais viver no escuro, caminhando por caminhos que o inimigo tenta controlar nas sombras. Mostra-me o que está por trás das circunstâncias que me cercam, dos atrasos, das portas fechadas, das palavras que ferem, dos medos que insistem em retornar. Se há forças ocultas trabalhando para distorcer o meu destino, revela-as com o teu poder. Sopra a tua verdade como um vento que varre toda ilusão e faz com que tudo o que é falso perca força diante da tua presença. Espírito Santo, quero te ouvir no íntimo da alma, não apenas com os ouvidos, mas com o espírito desperto para entender o que o Senhor quer me mostrar. Não me deixes viver enganado pelos disfarces do mal, mas abre meus olhos para discernir o que o inimigo tenta esconder por trás da aparência de normalidade. Espírito Santo, guia-me com teu discernimento. Muitas vezes, o mal não se apresenta com rostos sombrios, mas com sorrisos disfarçados, intenções camufladas e caminhos que parecem promessas. Por isso, peço que me deis sensibilidade espiritual, para perceber quando algo vem de ti e quando é armadilha. Revela-me, Senhor, os pensamentos que o inimigo sopra para me enfraquecer, as vozes interiores que tentam apagar a minha fé, e me convencer de que o impossível é o fim, que o teu poder cale cada uma delas. Onde há confusão, traga clareza. Onde há dúvida, traga convicção. Onde há engano, traga verdade. Espírito Santo, não me deixes viver preso àquilo que me impede de ver a tua glória. Espírito Santo, se há brechas que o inimigo tem usado, seja através da dor, da culpa, da raiva ou do medo, fecha-as com teu poder.
Se há laços espirituais, contratos invisíveis ou palavras declaradas que ainda me aprisionam, corta cada um agora pelo poder do nome de Jesus. Abate o espírito de opressão que tenta me fazer acreditar que sou fraco demais, pequeno demais, indigno demais. Mostra-me que em ti sou forte, que em ti encontro refúgio e que nenhuma força das trevas pode resistir ao poder da tua presença. Liberta-me das correntes que o inimigo disfarçou de destino e coloca-me de pé sobre a rocha firme da tua promessa. Espírito Santo, revela os planos secretos do inimigo. Se há interferências espirituais nos meus relacionamentos, mostra. Se há portas abertas em lugares errados, ensina-me a fechá-las com autoridade. Se há pessoas usadas para me desviar do propósito, revela suas intenções antes que causem dano. Que eu veja o que está além das aparências. Que os meus olhos espirituais sejam tão aguçados que nenhuma trama oculta passe despercebida. O inimigo trabalha em silêncio, mas o Senhor fala em poder. E quando o teu poder se manifesta, não há mentira que permaneça, não há treva que resista, não há opressão que suporte a tua presença. Espírito Santo, limpa meu ambiente. Se o inimigo tem se infiltrado em pequenas distrações, em conversas, em ambientes pesados, em influências negativas, que tudo isso seja agora dissipado pela força da tua presença. Purifica o ar que respiro, os lugares onde piso, os objetos que toco e o espaço onde descanso. Cria um território espiritual onde apenas o teu poder reina. Que os anjos guardem cada canto da minha vida e que o inimigo perca o acesso a tudo que me pertence. Espírito Santo, eu te entrego cada detalhe, minhas emoções, meus pensamentos, minhas palavras e meus dias. Que tudo o que sou esteja sob o teu domínio e proteção. Espírito Santo, fortalece meu espírito e restaura meu ânimo. Que eu não apenas veja o que o inimigo tentou esconder, mas também saiba como vencer cada batalha revelada. Dá-me sabedoria para agir com fé, coragem para enfrentar o que for necessário e paz para descansar no teu controle. Porque a revelação sem fé gera medo, mas a revelação vinda de ti traz libertação. Que o poder da tua voz continue ecoando dentro de mim, me lembrando que nada é tão profundo que o Senhor não possa alcançar, e nada é tão oculto que o Senhor não possa revelar. Hoje eu declaro que não viverei mais nas sombras do engano, porque o Espírito Santo habita em mim, e onde ele está, o inimigo não tem poder algum. Espírito Santo, levanta teu escudo sobre mim e sobre tudo o que amo. Hoje eu te peço, abate com tua autoridade todo espírito de opressão que tenta dominar meus pensamentos, enfraquecer minha fé e silenciar minha voz. Se há correntes espirituais que me cercam, sejam invisíveis ou sutis, quebra-as agora com o teu poder. Tu és o Espírito da verdade, aquele que revela o oculto e desfaz as obras do inimigo. Nada resiste à tua presença. Se há sombras tentando me envolver, dissipadas sejam elas pela luz da tua glória. Eu me posiciono diante de ti com o coração aberto e declaro: nenhuma força das trevas permanecerá em pé diante do teu poder. Onde o inimigo construiu fortalezas, que tua presença destrua pedra por pedra, até que a paz volte a reinar. Espírito Santo, entra nos pensamentos que se tornaram pesados, nas emoções que o inimigo tenta usar para me aprisionar. Se há vozes internas que semeiam medo, dúvida ou desânimo, silencia-as agora. Que só tua voz ecoe dentro de mim, trazendo ordem onde há confusão e esperança onde há desespero. Eu rejeito toda influência espiritual que me faz acreditar que não há saída. Porque sei que, quando o Senhor age, o impossível se curva. Tua força não depende de circunstâncias. Tua presença não é limitada por paredes. Tu és o vento que move o que estava imóvel, o fogo que consome o que era impuro, e a palavra viva que expulsa toda opressão. Espírito Santo, revela-me o que está por trás do sofrimento que o inimigo insiste em alimentar. Se ele tem usado pessoas, palavras ou lembranças para me ferir,
Mostra-me com clareza para que eu possa romper esses laços. Não quero viver aprisionado em ciclos de dor. Liberta-me daquilo que já cumpri e ensina-me a não retornar ao que me destruiu. Se há ambientes que drenam minha energia, mostra. Se há vínculos espirituais que precisam ser cortados, dá-me força para romper. Que o inimigo não encontre mais espaço, nem abrigo, nem voz. Que o teu poder consuma tudo o que não pertence à tua vontade. Espírito Santo, visita agora meu coração e transforma as lágrimas que derramei em sementes de vitória. Mostra-me que o choro que parecia fim era apenas o início do teu mover. O inimigo quis me fazer acreditar que as quedas eram sinais de derrota, mas na verdade eram o solo onde o Senhor preparava a minha fé. Se há feridas abertas pela rejeição, cura-as. Se há ressentimentos que o inimigo usa para envenenar minha alma, arranca-os pela raiz. Que nenhuma dor seja capaz de me afastar da tua presença. Que eu aprenda a olhar para trás sem medo, porque sei que onde o inimigo tentou destruir, o Senhor já começou a reconstruir. Espírito Santo, toma o controle das minhas emoções. Que o medo não tenha mais domínio sobre mim, que a ansiedade não roube o meu descanso e que o desespero não se torne voz em minha mente. Abate todo espírito de opressão emocional que tenta me paralisar. Eu declaro que a minha mente pertence a ti. Nenhum pensamento de destruição, nenhuma lembrança tóxica, nenhuma acusação permanecerá. Que o teu poder ocupe cada espaço onde antes o mal habitava. Que minha alma encontre descanso em ti e que o meu coração seja fortalecido pela certeza de que estou guardado sob tua sombra. Espírito Santo, erga tua bandeira sobre minha vida e transforma este campo de batalha em um território de vitória. Que todos os planos ocultos do inimigo sejam frustrados. Que toda influência maligna perca força e que tua presença domine completamente este ambiente. Que o teu sopro de poder varra as trevas e traga um novo tempo de luz, de clareza e de paz. Eu não temo o inimigo, porque sei que o Senhor luta por mim. A opressão que me perseguia cairá diante do teu poder, e a tua presença será meu refúgio permanente. Espírito Santo, que tua força permaneça sobre mim e que cada respiração minha declare que estou livre, liberto e protegido pela tua glória. Espírito Santo, caminha agora por cada canto deste lar. Entra nas paredes, nos cômodos, nos lugares esquecidos onde a dor tentou se esconder. Que a tua presença percorra este ambiente como um rio de autoridade, purificando o ar e quebrando todo o domínio oculto do inimigo. Se há energias espirituais contrárias, se há palavras lançadas que ainda ecoam neste espaço, que elas sejam dissipadas agora pelo poder do teu nome. Espírito Santo, estabelece tua presença neste lugar como o verdadeiro dono desta casa. Nenhuma força de trevas tem poder sobre o território onde o Senhor habita. Que o inimigo perca toda a legalidade, toda a influência e toda a ousadia. Que anjos tomem posição nas portas, nas janelas e nos limites desta morada. Onde antes havia medo, que agora haja fé. Onde antes havia confusão, que haja paz. Onde antes havia escuridão, que a luz do Senhor reine com poder. Espírito Santo, toca os corações que vivem aqui. Se há desunião, traz reconciliação. Se há silêncio entre familiares, transforma em diálogo curado. Se há ressentimentos, dissolve-os com tua sabedoria. Abençoa cada pessoa desta casa com equilíbrio, amor e discernimento. Que todo espírito de contenda, inveja ou discórdia seja arrancado pela raiz. Que as palavras aqui proferidas passem a carregar vida e não feridas. Que o lar seja um altar da tua presença e não um campo de guerra. Espírito Santo, tu conheces cada dor escondida atrás de sorrisos, cada lágrima que cai em segredo, cada oração silenciosa feita antes de dormir. Escuta-as todas e responde com teu toque restaurador.
Espírito Santo, revela o que o inimigo tem escondido neste ambiente. Se há objetos amaldiçoados, energias deixadas por pessoas que passaram por aqui ou lembranças espiritualmente contaminadas, mostra-as e destrói seu poder. Que esta casa seja completamente purificada. Que nenhum vestígio de maldade, inveja ou inveja espiritual permaneça. Que tudo o que é impuro perca força diante da tua glória. Espírito Santo, passa por cada parede, cada porta, cada espaço invisível e sela com tua presença. Que o lar se torne território santo, que o inimigo jamais ouse retornar e que a atmosfera mude completamente, de peso para leveza, de medo para descanso, de caos para harmonia. Espírito Santo, entra nos quartos e traz descanso verdadeiro. Onde o sono tem sido atormentado, onde os pesadelos têm roubado a paz, coloca tua mão e transforma aquele lugar em um refúgio. Que cada noite seja marcada pela tranquilidade da tua presença. Se há ruídos espirituais, sombras ou perturbações, que desapareçam agora. Espírito Santo, cobre esta casa com tua autoridade, para que nenhuma opressão volte a entrar. Que o teu nome seja proclamado em cada canto e que o inimigo fuja, derrotado e humilhado diante do teu poder. Espírito Santo, abençoa também a entrada e a saída desta casa. Que todos que entrarem sintam tua presença e que todos que saírem levem consigo paz e equilíbrio. Se há olhares de inveja lançados sobre este lar, transforma-os em oportunidades de testemunho. Se há pessoas que desejam o mal, que sejam confundidas pela tua luz. Que cada vez que alguém cruzar este portão, a tua presença se manifeste como escudo invisível. Espírito Santo, nenhum mal atravessará esta porta. Que a tua autoridade permaneça firme e constante, sustentando este ambiente como um farol em meio à escuridão. Espírito Santo, toma este lar como tua morada. Que o inimigo nunca mais tenha acesso a ele. Que a tua presença seja percebida em cada gesto, em cada conversa, em cada respiração. Que o som da opressão se cale e que o som da tua glória ecoe. A partir deste momento, que esta casa seja consagrada ao teu domínio. Que o teu poder cubra o teto, o chão e as paredes. Que nenhuma sombra espiritual permaneça e que o teu espírito reine com força e paz. Espírito Santo, faz deste lar um símbolo do teu poder, onde o inimigo jamais encontrará descanso e onde o teu povo viverá em paz, alegria e plena proteção sob tua eterna presença. Espírito Santo, entra profundamente neste coração ferido, onde as palavras deixaram marcas, onde a dor construiu muralhas e o medo ergueu silêncio. Eu te peço que toques onde ninguém jamais conseguiu tocar, nos lugares da alma que até o próprio pensamento evita revisitar. Revela, Espírito Santo, as mentiras que o inimigo plantou neste coração. Aquelas vozes que dizem que não é amado, que não é digno, que não há mais futuro. Silencia-as agora com tua verdade. Tu és o Consolador prometido, aquele que não apenas acalma, mas transforma, cura e restaura. Toma o lugar das feridas e faz delas testemunhos de libertação. Que cada lágrima represada se torne uma semente de força. Que cada lembrança amarga se transforme em sabedoria espiritual. Espírito Santo, mostra que o sofrimento não é o fim, mas o início de uma reconstrução conduzida pelas tuas mãos. Espírito Santo, revela o que o inimigo tem usado nas emoções para prender esta alma. Mostra as origens da angústia, que parece não ter nome, das tristezas que nascem sem motivo e das tempestades que se levantam sem aviso. Se há traumas escondidos, traz à luz. Se há lembranças que se transformaram em fortalezas de dor, destrói-as com teu poder. O inimigo tentou esconder nessas feridas as correntes da opressão, mas hoje, pela tua presença, essas correntes serão quebradas.
Espírito Santo, sopra a tua cura emocional como um vento suave que atravessa o peito e limpa o ar pesado da alma. Que o teu consolo não seja momentâneo, mas permanente, um refúgio invisível que se torna abrigo constante para o coração cansado. Espírito Santo, cura as feridas da mente. Quantas vezes o inimigo sussurrou que não há mais saída, que o erro foi grande demais, que o tempo não pode ser restaurado. Quantas vezes tentou convencer que o passado define o futuro. Mas tua presença é a prova de que nada está perdido. Tu és o Espírito da restauração, e tudo o que foi quebrado pode ser refeito. Transforma a mente abatida em um jardim de pensamentos santos. Onde havia culpa, planta perdão. Onde havia autodepreciação, planta valor. Onde havia medo, planta confiança. Que este coração aprenda a pensar como tu pensas, sem desespero, sem derrota, sem condenação. Espírito Santo, que a paz volte a habitar este interior e que o barulho do tormento seja substituído pela melodia da tua voz. Espírito Santo, eu te peço que cures o amor próprio ferido. O inimigo sabe que uma alma que não se enxerga como filha de Deus se torna vulnerável à mentira. Por isso, ele tenta apagar o brilho da identidade espiritual. Restaura, Senhor, a visão correta sobre quem essa pessoa é aos teus olhos. Que ela veja o próprio valor, não por merecimento, mas pela tua graça. Mostra que o fracasso não é sentença, é processo, que a queda não é o fim, é convite para recomeçar. Faz com que cada ferida emocional se transforme em portal de transformação e que o espírito da opressão perca totalmente o domínio sobre o coração que agora se rende à tua voz. Espírito Santo, toca nas palavras que foram ditas e ainda ecoam. Palavras têm poder, e muitas delas se tornaram correntes espirituais. Se alguém amaldiçoou, humilhou ou profetizou derrota, quebra agora todo esse peso com o poder da tua presença. Transforma cada palavra de maldição em bênção e cada palavra de destruição em força. Que nenhuma sentença do inimigo encontre abrigo neste coração, porque a verdade do Senhor é absoluta e eterna. E a tua verdade diz: nenhuma arma forjada prosperará. Isaías 54:17. Assim, que este coração encontre descanso em saber que o mal não prevalecerá e que a paz voltará a habitar o interior que antes era um campo de batalha. Espírito Santo, renova completamente esta alma. Remove a máscara da tristeza e substitui por alegria. Tira o peso da culpa e coloca a esperança. Remove o medo e dá coragem. Que o inimigo olhe e não reconheça mais a pessoa que tentou oprimir, porque agora ela carrega em si a tua presença. Que a mente, o corpo e o espírito sejam restaurados e se tornem templo vivo do teu poder. Espírito Santo, revela que a dor que o inimigo usou para enfraquecer será o próprio instrumento que o Senhor usará para fortalecer. Que cada cicatriz se torne sinal de vitória e que o teu poder permaneça sobre esta vida como um selo eterno de libertação, cura e renascimento. Espírito Santo, visita agora os sonhos e as noites desta pessoa. Tu sabes que, enquanto os olhos dormem, o inimigo trabalha nas sombras, tentando plantar medo, engano e opressão por meio de visões, pesadelos e inquietações. Mas onde o teu espírito habita, o mal não tem domínio. Que esta noite e todas as noites seguintes sejam consagradas ao teu poder. Se há pesadelos recorrentes, visões atormentadoras ou sensações de presença sombria, que tudo isso desapareça diante da luz da tua presença. Espírito Santo, cobre este sono com teu manto de paz. Que cada respiração durante o descanso seja uma oração silenciosa de proteção e que a pessoa que ora agora acorde fortalecida em vez de cansada. Que o leito se torne um altar e o sono, um encontro com tua voz. Espírito Santo, revela o que o inimigo tenta esconder por meio dos sonhos.
Mostra os sinais, os alertas e os avisos espirituais que se manifestam durante o descanso. Se há ataques invisíveis acontecendo nas madrugadas, desmascara-os. Se há espíritos de opressão rondando o ambiente, expulsa-os com tua autoridade. Que os anjos guardem esta casa como sentinelas celestiais, de pé ao redor da cama, com espadas flamejantes de luz. Que nenhuma influência sombria atravesse as portas e nenhum pensamento maligno consiga habitar a mente. Espírito Santo, toma o domínio da noite e transforma-a em território santo. Que a tua presença se torne um escudo ao redor de quem dorme e que o inimigo seja envergonhado e lançado para longe ao primeiro sinal da tua glória. Espírito Santo, se há sonhos repetitivos que causam medo, mostra o que eles significam. Que não haja confusão, mas discernimento. Se são revelações, dá entendimento. Se são ataques, dá autoridade. O inimigo pode tentar usar o sono como campo de batalha, mas o Senhor o transforma em campo de vitória. Que os pesadelos se transformem em mensagens de libertação, que o inconsciente se torne instrumento da tua voz e que a alma aprenda a descansar mesmo quando o corpo repousa. Espírito Santo, torna o descanso um momento de revelação. Fala através de símbolos de paz, de luz e ensina a interpretar o que o céu quer dizer. Espírito Santo, liberta da opressão noturna. Muitos acordam assustados, sentindo um peso invisível, um medo sem forma, uma presença que paralisa. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, isso chega ao fim. Que todo espírito opressor que atua nas madrugadas perca poder e seja expulso para sempre. Que o inimigo não tenha mais acesso ao tempo de descanso, nem permissão para se aproximar. Que o teu fogo espiritual purifique o ambiente e que o quarto se encha da tua presença. Espírito Santo, transforma o silêncio da noite em canção de paz e que o teu sopro seja o som que embala cada sono tranquilo. Espírito Santo, protege também os sonhos espirituais, aqueles que nascem no coração e se apagam com o tempo. Muitos dormem, acreditando que já é tarde demais, que o sonho acabou, que o propósito se perdeu, mas tu és o Deus que desperta o que parecia morto. Sopra sobre os projetos esquecidos, reanima os dons adormecidos e traz de volta à vida o que o inimigo tentou sepultar. Que cada novo amanhecer seja um símbolo de recomeço. Espírito Santo, desperta o propósito enquanto o corpo descansa. Que o sono da noite se transforme em incubadora de milagres. Espírito Santo, firma um pacto de paz sobre esta alma. Que nenhuma noite volte a ser de medo. Que cada sono seja leve, cada despertar seja alegre e cada sonho seja puro. Sela esta vida com o teu poder e fecha todas as portas espirituais que o inimigo tentou abrir. Que a mente seja guardada, o coração protegido e o espírito fortalecido. Que ao amanhecer, a pessoa que ora agora acorde em paz, consciente de que o Senhor esteve com ela durante toda a noite. Espírito Santo, reina sobre o sono, sobre os sonhos e sobre o despertar. Que tua presença seja o primeiro pensamento ao abrir os olhos e o último ao fechá-los. Porque quando o teu espírito vigia, o mal não tem lugar, e a noite, que antes era escuridão, se transforma em descanso e vitória. Espírito Santo, revela agora o que o inimigo tem escondido nas relações e nos vínculos que cercam esta vida. Mostra, Senhor, quem vem com intenções puras e quem se aproxima disfarçado, com planos secretos e palavras suaves que escondem veneno. Dá discernimento para reconhecer o falso amigo, o conselheiro traiçoeiro, o sorriso que engana. Quantas vezes o inimigo se veste de bondade para confundir o coração e semear destruição disfarçada de cuidado. Espírito Santo, que tua luz desmascare cada máscara, que o olhar espiritual se abra e veja além das aparências, que nada fique oculto, nem as intenções, nem as estratégias, nem os vínculos que drenam a força e roubam a paz. O Senhor conhece o interior de cada pessoa.
E só a tua sabedoria é capaz de revelar o que o inimigo tenta esconder sob aparência de afeto. Espírito Santo, se há alianças erradas, mostra-as. Se há laços emocionais que se tornaram correntes espirituais, corta-os com o fio da tua autoridade. Se há palavras ditas que criaram conexões de manipulação, destrói o poder delas agora. Muitas vezes, o coração se apega ao que devia ter soltado e o inimigo se aproveita dessa confusão para oprimir. Liberta, Espírito Santo, de todo vínculo que não nasceu do teu propósito. Que o amor verdadeiro permaneça, mas que o amor ilusório desapareça. Que as amizades sinceras se fortaleçam e que as alianças sombrias sejam dissolvidas. O inimigo pode usar o afeto como armadilha, mas o Senhor usa a verdade como libertação. Espírito Santo, revela as intenções escondidas daqueles que se aproximam com sorrisos, mas carregam inveja, interesse ou maldade. Mostra o que está nas entrelinhas, o que é dito com segundas intenções, o que é feito nas sombras. Que toda a trama oculta seja descoberta antes que produza feridas. Que os planos secretos contra esta vida sejam frustrados antes mesmo de nascerem. Espírito Santo, dá sabedoria para ouvir sem se enganar, observar sem julgar e discernir sem medo. Que o teu povo aprenda a amar sem ser cego, a confiar sem ser vulnerável ao mal. Que o coração se torne forte, protegido pela tua presença e não mais refém das armadilhas emocionais que o inimigo constrói para dominar. Espírito Santo, toca as relações familiares, de amizade e de trabalho. Onde houver inveja disfarçada, desmascara. Onde houver manipulação, corta. Onde houver ciúme, transforma em compreensão. Onde houver competição, transforma em união. Se alguém tenta usar palavras, presentes ou gestos para prender esta alma em dívida emocional, liberta agora. Que o amor volte a ser puro, a amizade volte a ser verdadeira e a convivência volte a ter paz. Que cada laço tóxico se rompa e que o inimigo perca o acesso à confiança e à vulnerabilidade desta pessoa. Espírito Santo, toma o controle dos relacionamentos para que todos sejam guiados pela tua luz e sustentados pela verdade. Espírito Santo, cura as feridas causadas por traições, falsidades e decepções. Quantos corações sangram em silêncio por confiar em quem não devia? Quantos perdem a fé nas pessoas por causa da dor que o engano causou? Mas o teu poder restaura até as dores mais profundas. Tira a amargura que o inimigo tenta alimentar e substitui por paz. Ensina que o perdão não é fraqueza, mas libertação. Que o coração perdoe sem se prender, liberte sem se corromper e siga sem medo. Espírito Santo, limpa os rastros da dor deixada pelas mãos erradas. Onde houve ferida, planta sabedoria. Onde houve traição, planta força. E onde houve engano, planta discernimento. Espírito Santo, estabelece agora um círculo de proteção em volta desta vida. Que apenas os vínculos abençoados permaneçam. Que nenhuma pessoa enviada pelo inimigo consiga se aproximar. Que o olhar espiritual se torne tão afiado que o engano seja percebido antes mesmo de se manifestar. Que os relacionamentos passem a refletir o teu caráter, puros, leais, transparentes e edificantes. Que a vida desta pessoa se torne terreno santo, onde apenas o que vem de Deus tem acesso. Espírito Santo, revela, separa, protege e fortalece. Que tudo o que estava escondido seja revelado e que toda opressão disfarçada em forma de afeto caia por terra agora. Porque quando o Senhor revela, o inimigo perde o poder e a alma volta a viver com leveza, clareza e plena paz. Espírito Santo, levanta agora a tua bandeira de justiça sobre esta vida. Onde houver injustiça, traz reparação. Onde houver engano, traz revelação. Onde houver atraso, traz aceleração. Eu te peço, Senhor, revela o que o inimigo tem feito em silêncio para impedir o avanço.
Mostra o que está por trás das perdas, dos bloqueios e dos retrocessos. Se há mãos invisíveis manipulando o destino, desarma-as agora. Se há forças espirituais retendo bênçãos, quebra-as com o teu poder. Tu és o Deus que não dorme, o Espírito que não é enganado. Nenhum plano maligno pode permanecer de pé diante de ti. Espírito Santo, faz justiça com tua força soberana e transforma cada injustiça em oportunidade de vitória. Que o mal que foi lançado volte ao pó e que a tua presença se torne escudo inabalável em volta de quem confia em ti. Espírito Santo, visita os bastidores espirituais que cercam esta vida. Mostra onde o inimigo tenta operar sem ser visto, nos negócios, nas decisões, nos relacionamentos, nas palavras trocadas em segredo. Tua palavra diz que nada há oculto que não venha a ser revelado, e eu creio nisso. Que cada trama escondida venha à tona, que cada mentira se torne pública e que cada obra das trevas seja desfeita pela tua luz. Que os caminhos espirituais sejam nivelados e as portas da injustiça sejam fechadas para sempre. Espírito Santo, que o inimigo seja desmascarado e perca completamente o poder de agir nas sombras. Espírito Santo, eu te peço que restaures o tempo perdido. O inimigo tentou atrasar sonhos, interromper planos e confundir direções, mas o teu poder é maior. Tu és o restaurador do que parecia perdido, o Deus que devolve em dobro o que foi roubado. Se houve oportunidades desviadas, traz de volta. Se houve bênçãos interrompidas, libera-as agora. Onde o inimigo plantou demora, que o Senhor plante aceleração. Onde ele levantou barreiras, que o Senhor abra caminhos. Espírito Santo, faz com que cada segundo desperdiçado se transforme em colheita abundante. Que o tempo da espera se torne o tempo da colheita e que o que estava parado volte a fluir pela força da tua vontade. Espírito Santo, abate toda a opressão espiritual que tenta impedir o progresso. Quantas vezes o cansaço vem sem explicação, as portas se fecham sem motivo e o coração sente um peso que não é natural. Mas o Senhor é o libertador dos que clamam. Que todo jugo seja quebrado agora, que todo laço de resistência seja destruído. Onde há bloqueios invisíveis, derruba-os. Onde há forças ocultas tentando se opor à tua vontade, consome-as com tua presença. Que esta vida volte a avançar com liberdade. Que cada passo seja guiado pelo teu sopro e que a vitória se manifeste não por esforço humano, mas pela tua intervenção sobrenatural. Espírito Santo, traz à luz o que o inimigo tentou esconder no campo da justiça e da honra. Se alguém foi injustiçado, esquecido ou traído, ergue-te agora como juiz fiel. Tu és aquele que defende os que não têm voz, que enxerga o invisível e pesa o coração dos homens. Que toda palavra maldita seja anulada, que toda acusação mentirosa seja desmascarada e que a verdade prevaleça. Que a reputação ferida seja restaurada e que o inimigo perceba que tocou em quem é protegido por ti. Espírito Santo, coloca um novo nome sobre esta vida, nome de vitória, de honra e de superação. Espírito Santo, que a bandeira da tua justiça continue erguida dia e noite, que nenhuma força espiritual volte a tocar o que o Senhor libertou. Que o inimigo olhe e veja o sinal da tua autoridade sobre esta alma. Que o teu povo ande com confiança, sabendo que toda batalha é vencida primeiro no invisível, e que, daqui para frente, cada passo, cada decisão e cada conquista sejam provas do teu agir. Espírito Santo, toma o controle de tudo e transforma o que era injustiça em testemunho. Que o mal que antes oprimia agora sirva de palco para a tua glória. E que todo aquele que olhar para esta vida reconheça: foi o Senhor quem revelou, quem libertou e quem venceu. Espírito Santo, toca agora nas finanças, nos planos, nos projetos e em todas as decisões desta vida.
O inimigo tenta esconder seus ataques na área material, disfarçando perdas, bloqueando oportunidades e criando confusões que drenam tempo, energia e fé. Mas o teu poder revela o invisível e desfaz o disfarce do caos. Se há portas abertas em lugares errados, fecha-as com tua autoridade. Se há portas certas bloqueadas por forças ocultas, abre-as agora pelo poder do teu nome. Espírito Santo, entra nos bastidores espirituais da provisão e faz justiça divina. Que tudo o que o inimigo tentou reter, bênçãos, contratos, oportunidades, recursos, seja liberado neste momento. Que o trabalho volte a frutificar. Que as ideias gerem resultados e que o sustento seja constante. Tu és o Deus da multiplicação, e onde há fidelidade, há abundância. Espírito Santo, revela as causas invisíveis das dificuldades financeiras. Se há maldições hereditárias, votos inconscientes, alianças erradas ou palavras ditas que abriram portas para o roubo espiritual, corta-as pela raiz. Se há pessoas que se beneficiam injustamente do esforço de quem ora agora, traz à luz. Que tudo o que está em trevas seja exposto e que o inimigo seja forçado a devolver o que roubou. Espírito Santo, mostra também os hábitos e decisões que o inimigo usa para enfraquecer a prosperidade. O desperdício, o medo de agir, o desânimo disfarçado. Toca em cada área que precisa de sabedoria e direciona os passos de forma que o que era escassez se torne testemunho de provisão. Espírito Santo entra nas decisões e nos projetos pessoais. Quantos sonhos pararam porque o inimigo lançou dúvida e insegurança? Quantos planos foram interrompidos porque a mente se cansou de esperar? Mas hoje, Senhor, renova a visão. Mostra o que ainda está em tua vontade e dá força para retomar. Que o inimigo não tenha poder sobre o tempo, nem sobre os recursos, nem sobre o destino. Tudo o que é guiado pelo teu Espírito prospera, porque não é sustentado por mãos humanas, mas por tua direção. Espírito Santo, dá sabedoria para planejar, coragem para agir e discernimento para perceber quando o inimigo tenta sabotar o processo. Espírito Santo, revela também os ambientes e alianças que drenam energia e finanças. Se há pessoas próximas com intenções erradas, afasta-as. Se há parcerias contaminadas espiritualmente, corta os laços agora. O inimigo muitas vezes se esconde atrás de aparências de ajuda, mas o teu discernimento expõe o engano. Que nenhuma voz contrária tenha poder de influenciar as decisões. Que o conselho certo venha no tempo certo e que a tua sabedoria seja o guia para cada movimento. Espírito Santo, consagra cada recurso, cada trabalho, cada semente lançada. Que tudo esteja debaixo da tua bênção e nada escape do teu controle. Espírito Santo, liberta esta vida da opressão do medo financeiro. Quantas noites foram perdidas em preocupação, quantas orações interrompidas pela ansiedade do amanhã. Mas o teu poder traz paz e segurança. Mostra que a verdadeira prosperidade começa no interior, na confiança de quem sabe que o Senhor é o provedor. Que o inimigo não consiga mais usar a incerteza como arma. Que a mente seja livre para pensar com fé e o coração firme para esperar com paciência. Espírito Santo, ensina a pessoa que ora agora a caminhar em obediência, não em desespero. Que cada passo seja dado pela tua voz e cada conquista seja fruto da tua vontade. Espírito Santo, restaura agora a fé que foi abalada, a esperança que o inimigo tentou apagar e a força que o medo tentou roubar. Tu sabes quantas vezes esta alma acreditou e foi frustrada, quantas vezes orou e não viu resposta, quantas vezes tentou se levantar e caiu de novo. Mas o teu poder, Espírito Santo, não se baseia em circunstâncias. Ele é constante, firme e invencível. Toca agora este coração cansado e reacende o fogo da confiança. Onde há dúvida, planta certeza.
Onde há cansaço, renova vigor. Onde há silêncio, fala com tua voz suave e poderosa. O inimigo tentou fazer crer que o Senhor se esqueceu, mas tua presença prova o contrário. Tu estás aqui, revelando o que estava escondido e desfazendo o peso da opressão. Espírito Santo, eu te peço, entra na mente e desfaz toda a confusão espiritual que impede o coração de acreditar. Se há lembranças de fracassos, apaga-as. Se há marcas de promessas não cumpridas que se transformaram em descrença, transforma-as em testemunho. Tu és o Deus que cumpre no tempo certo, e o inimigo tenta desviar o olhar para o tempo errado. Tira o foco do medo e coloca os olhos na promessa. Que cada pensamento de desistência se curve diante da tua autoridade. Espírito Santo, renova a fé como se renova o ar dentro dos pulmões. Constante, viva, indispensável. Que a alma respire esperança outra vez. Espírito Santo, desperta a fé que move montanhas, aquela fé que não precisa entender para confiar, que não precisa ver para crer. Faz com que este coração volte a acreditar com intensidade, com coragem, com convicção. O inimigo usou o tempo para desgastar, mas o Senhor usa o tempo para amadurecer. Que cada demora se torne terreno fértil para um milagre maior. Onde o inimigo diz, é o fim, que o Senhor declare, é o começo. Espírito Santo, levanta a cabeça de quem ora agora e faz com que ela veja o que ainda não existe, porque o teu poder já está criando o novo. Espírito Santo, revela a grandiosidade do teu amor. Mostra que mesmo nos momentos em que o coração se sentiu só, tu estavas presente, sustentando em silêncio. Que toda culpa, vergonha ou sensação de indignidade se dissolva agora. O inimigo tentou dizer que não era mais possível recomeçar, mas tu és o Deus dos recomeços infinitos. Mostra que não há erro grande demais, nem queda profunda demais que o teu perdão não alcance. Espírito Santo, envolve esta alma com tua graça e faz com que ela sinta, neste exato momento, que o Senhor ainda acredita nela, mesmo quando ela deixou de acreditar em si mesma. Espírito Santo, fortalece a fé diante das provações. Que os dias difíceis não apaguem o propósito, mas sirvam como forja onde a fé se torna inquebrável. Mostra que cada luta tem um sentido e que no final tudo coopera para o bem. Que o coração aprenda a enxergar o invisível, a esperar o improvável e a viver o impossível. Espírito Santo, abate o espírito de opressão que tenta usar o sofrimento como arma. Que a dor não seja prisão, mas caminho para a vitória. Transforma o desespero em confiança, o medo em coragem e o cansaço em força. Espírito Santo, sela esta fé com tua presença. Que ela não dependa de milagres para existir, mas que seja o milagre em si. Que esta pessoa ande pela fé e não pela vista, e que cada passo seja uma declaração silenciosa de confiança em ti. Que o inimigo olhe e veja uma alma inabalável, sustentada pela tua verdade. Espírito Santo, restaura a chama da fé e faz dela uma tocha que ilumina não apenas o caminho de quem ora, mas também o de todos que a cercam. Que a tua presença continue firme, revelando, curando e transformando, até que toda sombra se vá e a certeza da vitória ocupe o lugar da dúvida para sempre. Espírito Santo, neste momento sagrado, eu te peço que seles tudo o que foi revelado, curado e libertado. Que cada palavra pronunciada se transforme em espada espiritual, cortando as amarras que o inimigo tentou manter escondidas. Tudo o que estava oculto veio à luz, e agora nenhuma força contrária tem poder para permanecer. Que o teu fogo consuma todo o resquício do mal, e que o teu vento sopre paz sobre este coração. Espírito Santo, toma posse deste ambiente, desta alma e desta vida. Que nada mais volte ao que era antes, porque onde a tua presença entra, o velho desaparece e o novo começa.
Que a tua glória permaneça constante como um escudo invisível, guardando cada passo e iluminando cada caminho. Espírito Santo, consagra o amanhã que virá. Se o inimigo tentou apagar os sonhos, reacende-os. Se tentou roubar o propósito, restaura-o. Que o medo nunca mais tenha domínio sobre esta alma. Que o coração desperte todos os dias com a certeza de que o Senhor está no controle. Renova a força para continuar lutando, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Ensina a esperar com fé e a descansar com confiança. Mostra que nenhuma oração é em vão, que cada lágrima tem um propósito e que cada batalha vencida em silêncio é vista pelos céus. Espírito Santo, que tua voz seja a bússola que direciona cada passo e o teu poder, a rocha firme onde essa vida repousa. Espírito Santo, faz com que os frutos desta oração floresçam em todas as áreas. Que a paz reine no lar, que a saúde seja restaurada, que a abundância volte a fluir e que o amor seja multiplicado. Onde havia desânimo, planta fé. Onde havia escassez, traz prosperidade. Onde havia medo, coloca coragem. Que esta vida caminhe sob o manto da tua proteção, carregando em si o brilho de quem foi tocado pelo céu. Que o inimigo olhe e reconheça que perdeu todo o poder, porque esta alma agora pertence completamente a ti. Espírito Santo, que cada lembrança deste momento sirva de testemunho do teu poder e lembrete de que não há escuridão capaz de vencer quem caminha ao lado da tua luz. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te agradeço por cada revelação, por cada libertação e por cada toque do teu poder. Obrigado por mostrar o que estava escondido e abater toda a opressão que tentava dominar esta vida. Que o teu nome continue sendo exaltado em cada respiração, em cada passo, em cada novo dia. Que esta alma permaneça firme, fortalecida e cheia da tua presença. Que a paz que vem de ti seja constante e que a alegria do Senhor seja força renovada a cada amanhecer. Espírito Santo, guarda este coração, protege este lar e cobre tudo com a tua presença inabalável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Quando você chegou até aqui, algo dentro de você mudou. O Espírito Santo revelou o que o inimigo tentou esconder, desfez as correntes invisíveis e trouxe uma luz nova sobre tudo o que estava confuso. Agora, o peso que antes oprimia começa a desaparecer. A mente respira alívio e a alma sente uma leveza que só a presença de Deus pode trazer. As trevas foram desmascaradas, o inimigo foi silenciado e a vitória espiritual já começou a se manifestar em sua vida. O que era dúvida se transformou em fé e o que era medo deu lugar à certeza de que o Espírito Santo está agindo, protegendo e renovando cada parte da sua história. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou seu coração e você sentiu a presença viva do Espírito Santo, não deixe que isso acabe aqui. Continue alimentando essa conexão sagrada, aprofundando-se no poder e nos mistérios da presença de Deus. Para isso, eu te convido, de forma muito especial, a conhecer o nosso e-book sobre o Espírito Santo. Uma jornada de fé e revelação que vai fortalecer ainda mais sua comunhão e abrir seus olhos para verdades que transformam. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Compartilhe seu pedido de oração nos comentários, pois queremos orar por você e pela sua casa. Que o Espírito Santo continue guiando cada passo da sua caminhada e que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.